Na aula de hoje vamos começar a estudar uma nova ferramenta para o estudo de máximos e mínimos, que são os multiplicadores de Lagrange. O problema consiste do seguinte: maximizar ou minimizar uma função genérica de duas ou três variáveis sobre conjuntos desse tipo aqui. Nesse primeiro caso, para funções de duas variáveis, nesse segundo caso, para funções de três variáveis. Repare que esses conjuntos, são curvas de nível para essa função g aqui. E essa função g é o que nós chamamos de restrição ou vínculo dessa função f. E esse problema, da função de duas ou três variáveis de achar máximos ou mínimos sobre conjuntos desse tipo aqui, são problemas que nós chamamos de problemas com uma restrição. Há casos em que esses conjuntos eles vêm com mais de uma função, ou seja, mais de um vínculo para a função f. Nesses casos, nós chamamos de problemas com duas restrições e eles serão estudados na próxima aula. Agora vamos tentar explicar, qual é a base geométrica para o problema dos multiplicadores de Lagrange. Para isso, vamos supor que AB, esse ponto que está bem aqui, é ponto de máximo local. Então vamos fazer essa suposição. O que é que isso significa, AB ser ponto de máximo local significa que numa bolinha que é ao redor de AB, a gente tem que o f de AB é maior ou igual do que f de xy para todo xy nessa bolinha, Digamos, bola de centro AB e raio R. E daí, sem problema algum, nós vamos também supor que a direção, de crescimento dessas curvas de nível é essa daqui que eu estou marcando aqui mais forte. Isso significa que C1 é menor do que C2, que é menor do que C3, e assim vai. Lembre que curvas de nível não se interceptam, portanto é menor estrito. C1 menor que C2, menor que C3. E agora vem a grande jogada. Devido a essa suposição de que AB é um ponto de máximo local, a gente tem, que essa curva aqui, f de xy igual a c0, ela é tangente a essa curva g de xy igual a k, devido a AB ser ponto de máximo local. Então, a curva de nível que passa por AB, ou seja, vai ser essa curva aqui, f de xy igual a c0, ela é tangente a g de xy igual a k. Por que é razoável pensar isso? Então vamos pegar só a parte da bolinha desse desenho aqui e vamos justificar porque é razoável pensar que isso é tangente. Imagina então, por contradição, que aqui nessa bolinha você tem a curva aqui de f, que passa por AB e que essa restrição ela faça uma coisa desse tipo, Supõe que aqui é a g de xy igual a k. Então o que é que vai acontecer? A gente tem que nessa bolinha o f de AB é o maior valor que a f atinge, A gente tem que nessa bolinha f de AB é maior ou igual do que f de xy. Só que se a gente tem isso, no caso que essa curva aqui de G ela não é tangente em AB, a gente pode pegar uma curva de nível que passa por aqui, por exemplo. Mas se a gente pega essa curva de nível, aí a gente olha para cá. A gente está supondo que a direção de crescimento, da f é essa daqui. Então, se a gente pega uma curva de nível acima, a gente tem necessariamente que os pontos de f nessa curva são maiores do que os pontos de f nessa curva. Ou seja, existirá um novo ponto, digamos A0, B0, de modo que f de A0, B0 é maior ou igual do que f de AB. Mas isso é um absurdo, A gente não pode ter isso porque a gente supôs que AB é um ponto de máximo local. Então, a partir dessa ideia, de que a curva de nível que passa nesse nível C0 é tangente a G, a gente tem que tanto essa curva, no nível C0 quanto a G, elas compartilham de uma mesma reta tangente, já que elas são curvas que são tangentes. E daí, o que é que isso significa? Como o vetor gradiente, em AB ele é normal a essa reta tangente, significa que o gradiente da
f e o gradiente da g são paralelos. Mas se o gradiente da f e o gradiente da g são paralelos, então a gente tem que o gradiente da f em AB é igual a 1 lambda vezes o gradiente da g em AB. Esse lambda aqui é o que nós chamamos de multiplicador de Lagrange. Daí vem o nome da técnica, né? E daí, se você reparar, nós supomos, né, que AB é um extremante local e chegamos nessa condição, né? E além disso, a gente tem, né, claro que a g de xy é igual a k. Então, resolver um problema, né, com o método dos multiplicadores de Lagrange, ele consiste, né, falando bem por cima, né, ele consiste de encontrar os ABs e esses lambdas, né, de modo a resolver esse sistema aqui. Daí nós temos um teorema que formaliza, né, formaliza tudo isso aí que eu falei geometricamente, né. Dada uma função diferenciável num aberto, né, nós já sabemos o que é um conjunto aberto, né, é um conjunto que contém todos os seus pontos interiores, e seja B, né, o conjunto dos pontos x, y, né, tal que g de xy é igual a k, ou seja, a curva de nível de g no nível k. Então, suponha que g tem derivadas parciais contínuas em A e que o gradiente da g é diferente do vetor nulo, né, para todo xy que você pega em B. Se AB for um extremante local em B, ou seja, eu estou supondo que AB é extremante local, então deverá existir um lambda real, ou seja, um multiplicador, né, de modo a tornar compatível o gradiente da f em AB igual a lambda vezes o gradiente da g em AB. E esse teorema também vale para 3 variáveis, né, apenas aumentando uma coordenada. Vamos fazer uma demonstração bem breve desse teorema. Para isso, a gente vai supor, né, sem perca de generalidade, que AB é ponto de B, né, ponto desse conjunto, é ponto de máximo local. Então, o que é que isso significa, né? Imagina aqui que você tem seu conjunto A. Imagina aqui que seu conjunto B, né, essa curva aqui, né, veja que o B é exatamente uma curva de nível. Então, ele ser ponto de máximo local sobre esse B, significa que existe uma bolinha, né, digamos, a bola de centro AB e raio R, né, de modo que o f de AB é maior ou igual do que f de xy para todo xy. Aí aqui tem que tomar cuidado, né, de saber dizer onde é que está esse xy. Esse xy não está nessa bolinha toda não. Esse xy ele está na interseção, né, da bolinha com esse conjunto B. Ou seja, essa parte aqui que eu estou marcando aqui mais forte de vermelho. Então, para todo xy pertencente à bolinha, centro AB e raio R, intersectado com essa curva B, né? Ou seja, essa partezinha que eu marquei de vermelho. Aí daí o que é que acontece? Eu supus, né, que o gradiente da G é diferente de zero, né, diferente do vetor nulo. Mas isso implica, né, exatamente que o teorema das funções implícitas, né, pelo teorema das funções implícitas, vai existir uma gama, né, uma curva diferenciável, tal que essa gama aplicada num certo t0 vai exatamente nesse ponto AB. Né, imagine que esse daqui do meio é esse ponto AB. Além disso, a derivada, né, gama' de t é diferente de zero, e g aplicada em gama de t dá exatamente k. Ou seja, geometricamente o que eu estou fazendo é usando o teorema das funções implícitas para garantir que existe um caminho diferenciável, né, uma curva, né, que sai aqui da reta, né, e cai aqui dentro. É uma curva gama. Veja que o gama t0 cai exatamente aqui em cima do AB. E além disso, a derivada, né, ela é diferenciável com derivada diferente de zero. E para os outros t, né, aqui, a gente tem que a gama de t ela mapeia exatamente aqui em cima de B, né, ou seja, cai em cima dessa curva B. Mas daí como essa gama ela é
diferenciável, então em particular ela é contínua. Então, nesse caso, dado esse raio R, né, da bolinha, existe um delta positivo, tal que em T0 menos delta, T0 mais delta, isso implica que o gama de T pertence à bola de centro AB e raio R, interseção com B. Ou seja, exatamente devido à continuidade, eu arranjo um intervalozinho aqui ao redor de T0, tal que todos os gamas de T que estão dentro desse intervalo são mapeados aqui em cima dessa parte aqui de vermelho, dentro da bolinha, né? Ou seja, da interseção da bolinha com a curva. Em termos da f, né, que f de AB, né, é maior do que f de xy. Isso aqui é porque o AB é ponto de máximo local. Mas reescrevendo em termos de gama, né, isso é a mesma coisa que dizer que f de gama de T0 é maior ou igual do que f de gama de T. Isso para todo T que está aqui dentro desse intervalo, T0 menos delta, T0 mais delta. Mas isso aqui dá exatamente que T0 é ponto de máximo local para a função f de gama de T. É exatamente o que isso aqui está mostrando. Agora repare que essa função aqui ela é real, né? Ela se tornou uma função de uma variável. Então eu posso derivá-la usando a regra da cadeia. Eu vou derivá-la e depois substituir em T0. Então veja só. Se eu faço d dt de f de gama de T, isso é exatamente a derivada parcial de f com respeito a x, dx dt, mais derivada parcial de f com respeito a y, dy dt. Que isso aqui é a mesma coisa de você escrever o produto interno do gradiente da f, né, aqui em gama de t, que multiplica gama linha de t. Né, porque se você prestar atenção, se você supor, né, que gama de t é escrito como x de t, y de t, então isso aqui é exatamente a primeira coordenada da derivada, e aqui é a segunda coordenada da derivada, e aqui é a primeira coordenada do gradiente, e aqui é a segunda do gradiente. Então, se você substituir em T0, você tem por um lado que 0 vai ser igual ao gradiente da f em gama de T0, que multiplica gama linha de T0. Então, você guarda isso aqui. Aí agora, a gente olha para cá. A g de gama de t é exatamente uma constante. Então, eu vou fazer a derivada com respeito a t, para obter exatamente a mesma relação que eu tive aqui com a f. Eu vou obter que 0 é o gradiente da g de gama de t vezes gama linha de t. Né? Isso para todo t, né, que está naquele intervalozinho t0 menos delta, t0 mais delta. Em particular, eu posso colocar aqui, já direto, substituir t0. Então, eu consigo essa outra relação. Mas lembre que eu supus, né, que o gradiente da g ele é diferente do vetor nulo, e o gama linha de T0 ele é diferente de zero. Daí a gente está na seguinte situação. A gente tem aqui o gama linha de T0. Por um lado, ele faz aqui 90 graus com o gradiente da f em gama de T0. E por outro lado, também faz 90 graus com o gradiente da g de T0. Isso significa que o vetor gradiente da f e o gradiente da g, eles são paralelos. Né? Isso é que dá exatamente a existência de um lambda, digamos lambda 0, tal que gradiente da f de gama de T0 é exatamente o lambda vezes o gradiente da g em gama de T0. Mas gama de T0 é exatamente o AB. Isso demonstra, né, de forma bem intuitiva, né, o teorema que a gente quer. Então, uma observação importante é que o teorema lhe dá apenas candidatos, né, a extremantes locais.
Trabalhando diretamente com a função é que a gente vai poder ter alguma conclusão, se realmente esses candidatos eles são extremantes locais. Né? Deixa eu mostrar o teorema outra vez. Tome bastante cuidado quanto a isso. Né? Ó, se AB for extremante, ou seja, eu já estou supondo que ele é extremante, então é que vai acontecer essa condição aqui. Aí daí a gente tem uma receita, né, que é exatamente o método dos multiplicadores de Lagrange. Para determinar valores máximos e mínimos, né, de uma função f de xy sujeito a essa restrição, né, g de xy igual a k, então a gente vai fazer o seguinte, vamos determinar os a, b e lambda, né, de modo que é satisfeito essa igualdade e essa daqui de baixo. Daí a gente vai calcular a f em todos os pontos AB que nós encontramos, aqui em cima, e depois nós vamos argumentar de alguma forma, né, usando ou compacidade, ou fazendo uma inspeção direta, né, ou então olhando o gráfico, né, para verificar, né, que o maior desses valores realmente é o máximo, né, da f, o máximo local da f, e o menor o mínimo. Né? Então a gente tem que ter esse cuidado no final, né, de argumentar que realmente os valores que nós conseguimos, né, daqui de cima, eles são extremantes. Então aqui vai um primeiro exemplo, determinar os valores extremos dessa função f de xy sobre esse círculo. Então o que é que a gente faz primeiro, né? Repare que esse círculo é exatamente a restrição, né? É onde você vai olhar, né, onde você vai procurar, né, esses valores extremos da f. Então a gente já pode definir, né, g de xy igual a x² mais y², que é igual a 1. Ou seja, nós queremos os extremantes no conjunto B, né, definido como conjunto do xy, tal que g de xy é igual a 1. E daí, o que é que a gente tem? Né? A gente monta o sistema, né? O sistema formado por isso aqui. A gente quer resolver gradiente da f de xy igual a lambda vezes o gradiente da g de xy com a restrição, né, de que g de xy seja igual a 1. Então daí a gente pega e substitui o que a gente tem, né? Quem é o gradiente da f? É formado pela derivada com respeito a x, ou seja, 2x, e aqui na outra entrada, derivada com respeito a y, que é 4y, igual a lambda. Aí vamos olhar quem é o gradiente da g. O gradiente da g é 2x e 2y. E além disso, a gente tem a condição de que x2 mais y2 é igual a 1, que é exatamente a g. Mas daí a gente pega e iguala coordenada a coordenada e a gente reescreve esse sistema dessa forma. 2x é igual a 2 lambda x, 4y é igual a 2 lambda y e x² mais y² igual a 1. Aí daqui dessas equações eu tenho várias possibilidades, né? Por exemplo, nessa primeira, se a gente tiver que o x é igual a zero, né? Se a gente tiver o x igual a zero, isso implica, usando a última equação, que y é igual a mais ou menos 1. Mas beleza. Se não for isso, né, se x for diferente de zero, então a gente tem, por essa daqui, que lambda vai ser 1. Né, porque a gente divide 2x por 2x. Mas nesse caso em que lambda é 1, a gente tem o seguinte. A gente tem aqui na equação de baixo que 4y vai ser igual a 2y. Ou seja, você passa o 2y para o outro lado, vai ficar 2y igual a 0. Isso vai implicar que y é igual a 0. Mas se y é igual a 0, aí você olha para a última equação outra vez, isso vai te implicar que x é igual a mais ou menos 1. Né? Para estar acabado esse primeiro caso, aí você pode olhar aqui para esse outro. Para esse outro, nós temos as mesmas possibilidades. Né? Primeiro, se y for igual a 0. Se y for igual a 0, a gente tem essa mesma conclusão aqui. A gente tem que x vai ser igual a mais ou menos 1, olhando para a última equação. Mas se y for diferente de 0? Se y for diferente de 0, implica, né, que a gente tem lambda igual a 2. Porque você pega e divide, né, 4y
por 2y e chega em 2. Então, lambda é igual a 2. Se lambda é igual a 2, pela primeira equação, isso implica que x é igual a 0. Mas se x é igual a 0, implica que y é igual a mais ou menos 1 pela última equação. Ou seja, eu fico com as seguintes possibilidades, né? Que é 0, 1, 0, menos 1, né? Aqui dessa primeira parte. E em seguida nós temos 1, 0 e menos 1, 0, que são dessas possibilidades de baixo. E depois elas se repetem, né? Dessa daqui a gente tem 1, 0 e menos 1, 0, que são essas duas aqui. E daqui a gente tem essas duas primeiras. Ou seja, nós temos essas 4 possibilidades aqui. Aí daí nós substituímos a função nesses valores, né? Nesse caso é x ao quadrado mais 2y ao quadrado. Então, f de xy é igual a x quadrado mais 2y ao quadrado. Aí analise em cada um desses pontos, né? F de 0, 1 vai ser 2. F de 0 menos 1 também vai ser 2. Além disso, f de 1, 0 é igual a 1. E f de menos 1, 0 é igual a 1. E daí eu vou argumentar, né, que é razoável, né, nós dizermos que esses dois aqui são, esse número 2, né, é o valor máximo, e isso aqui é o valor mínimo aqui sobre o conjunto x2 mais y2 igual a 1. Por que é razoável pensar isso, né? Bom, você pode desenhar, né? Aqui você está olhando sobre a circunferência unitária. Você tem x, y, aí aqui é 1, 1, menos 1 e 1. Então, você pode notar que essa f aqui, ela pode se escrever assim. Pode se escrever como x2 mais y2 mais y2. Só que x2 mais y2 é exatamente 1, né? Por isso aqui. Então, essa função sobre esse conjunto aqui poderia ser escrita como 1 mais y2. Só que veja que como você está aqui na circunferência, o valor mínimo de y é menos 1 e o valor máximo de y é 1. Ou seja, esse y aqui, ele pode ser, esse y ao quadrado aqui pode ser no máximo 1. Ele não pode passar de 1, né? Porque se você elevar alguma coisa que está entre 0 e 1 ao quadrado, né, isso dá menor do que 1. Então, o máximo que esse y quadrado aqui atinge é 1. Por isso que é razoável pensar que o máximo sobre esse conjunto, né, esse conjunto x2 mais y2 igual a 1, é 2. E por que é razoável pensar que o mínimo é 1? Porque se a gente bota esse y aqui igual a 0, né, quando ele passa aqui na origem, você tem que a f de xy, né, fica exatamente igual a 1, né, sobre esse conjunto, claro. Então, por isso que é razoável pensar que esse daqui é o valor de mínimo. E esse tipo de justificativa é que você vai buscar fazer, né, nas várias possibilidades, né, de conjuntos quando você estiver trabalhando com o multiplicador de Lagrange. Você tenta dar alguma explicaçãozinha, né, do porquê realmente isso aqui é mínimo e porquê é máximo. Uma outra explicação para quem assistiu a aula aí de máximos e mínimos sobre conjuntos compactos é porque esse conjunto aqui, né, isso aqui é a esfera unitária ou circunferência unitária, ele é um conjunto compacto. É possível provar que ele é compacto, portanto, é uma outra forma também de justificar porque, né, isso aqui é mínimo e porque que é máximo. Aqui um exemplo mais interessante, determinar a reta tangente a essa curva, né, com x e y positivos, que formam com os eixos, né, um triângulo de área mínima. Então, vamos aqui escrever, né, vamos fazer um desenho. Então, veja que essa equação aqui ela dá uma elipse, né, cujo eixo maior está sobre o eixo y. Por isso que eu fiz o desenho assim. E a ideia é determinar aqui uma reta tangente, né, digamos essa daqui de azul, de modo que a área do triângulo, né, que é formado, ou seja, essa área aqui que eu estou marcando, ela seja a mínima possível.
Aí uma primeira coisa, como é que eu faço para encontrar a equação dessa reta tangente aqui? A gente pode, né, simplificar aquela equação que eu dei para encontrar o plano tangente à superfície de nível. Né? Aqui a gente tem a reta tangente a uma curva de nível. Aí aqui eu te lembro como era a equação do plano tangente à superfície de nível. Era essa equação aqui 12. Né? Aqui a gente tem uma função de 3 variáveis. No nosso caso, que é apenas 2 variáveis, só aparece esse pedaço aqui. E só com 2 variáveis, né? Então, voltando lá para o que a gente está fazendo agora, se a gente fosse escrever a reta tangente a uma curva de nível, ela seria assim. Derivada de f com respeito a x em AB, né, porque é tangente a esse AB, multiplica x menos a, mais df dy em AB, que multiplica y menos b. Daí, quando você deriva essa f, né, que é exatamente aqui dado por essa elipse, com respeito a x, fica 2x, só que você troca por a, né? Então fica 2a, x menos a. Aí você derivando parcialmente em y, fica 2y sobre 4. Ou seja, dividindo fica y sobre 2. Aí você troca por b. Então fica mais b sobre 2, y menos b, e isso é igual a zero. Aí daí você multiplica, né? Você fica com 2ax mais b sobre 2y, né? Aí menos 2a ao quadrado menos b ao quadrado sobre 2 igual a zero. Ou seja, você passa esse termo para o outro lado e fica com a seguinte equação. 2ax mais b sobre 2y igual... Aí você põe um 2 aqui na frente e você fica com a equação a quadrado mais b quadrado sobre 4, porque você isolou o 2, né? Então você teve que multiplicar e dividir esse pedacinho aqui por 2. Mas isso aqui é exatamente 1, né? Porque quando você olha aqui a equação da elipse, né, trocando x por a, y por b, isso dá exatamente 1. Então, resulta, né, que 2ax mais b sobre 2y é igual a 2. Ou seja, eu ainda posso simplificar mais ainda para conseguir a equação da reta tangente, que é exatamente ax mais b sobre 4y igual a 1. Pronto, então isso aqui é a equação dessa reta tangente t que a gente não sabia. E beleza, sabendo que isso aqui é a equação de t, aí a gente faz o seguinte. Quando y for igual a zero, né, nessa equação de t, a gente tem que x é exatamente 1 sobre a. E quando x for igual a zero, a gente tem que y é exatamente 4 sobre b. Aí, o que é que você faz? Você vem aqui no desenho e você vê que essa interseção aqui da reta tangente com o eixo x é no ponto de coordenada x igual a 1 sobre a. E você vê que essa interseção aqui com y é exatamente no ponto de coordenada y, 4 sobre b. Então daí a gente pode derivar uma fórmula para a área, né, a partir disso. Então a área, dependendo dos lados A e B, né, porque com isso você determinou esse lado aqui e esse lado aqui, né, então você consegue determinar quem é a área. A área geralmente é a base vezes a altura sobre 2, né? Então aqui vai ser 1 sobre A vezes a altura, que é 4 sobre B, e isso dividido por 2. Mas isso é a mesma coisa que 2 sobre AB, né? Veja que é a mesma coisa que 2 sobre AB, porque você simplifica esse 4 com esse 2 aqui de baixo. Então tá aqui a fórmula da área, né, com respeito a esses lados. E agora sim que você pode escrever o seu problema, né, de Lagrange, porque você conseguiu a função. Então você quer minimizar essa função área, dependendo de A e B, que é definida como 2 sobre AB, restrito à condição de que A ao quadrado mais B ao quadrado sobre 4 é igual a 1. Então é esse problema aqui que você vai querer resolver. E daí a gente usa multiplicadores de Lagrange. Você escreve o gradiente da A, né, ou seja, o gradiente da A
é exatamente, você deriva essa com respeito a A, ou seja, fica menos 2 sobre A ao quadrado B, e aqui nessa outra fica menos 2 sobre AB quadrado, igual a lambda vezes o gradiente dessa outra aqui. Essa daqui que a gente pode chamar de G de AB, se você quiser. Então, aqui fica 2A e aqui B sobre 2. E aqui nós estamos restritos à condição A quadrado mais B quadrado sobre 4 igual a 1. Mas isso implica o quê? Isso implica, reescrevendo esse sistema coordenada a coordenada, que menos 2 sobre A quadrado B é igual a 2 lambda A e que menos 2 sobre A B quadrado é igual a lambda sobre 2b. E além disso, a quadrado mais b quadrado sobre 4 é igual a 1. Juntando essas duas aqui, a gente divide essa por 2a, divide essa por 2b. Veja que eu posso dividir sem preocupação, por a e por b, porque eles não são zero. Uma vez que essa reta tangente é a essa curva, ou seja, essa elipse, e ela tem um afastamentozinho, sempre esse A aqui, esse 1 sobre A, isso vai ser positivo. Tanto esse como 4 sobre B vão ser positivos. Não tem nem sentido a gente ir atrás de uma área mínima de algo que a área já é zero. Então por isso que a gente pode dividir à vontade. Então a gente consegue uma expressão para lambda. A gente tem que 1 menos 1, aliás, já dividindo por esse 2, sobre A elevado ao cubo B é igual a lambda. Aí dividindo isso aqui por B e multiplicando menos 2 por 2, fica igual a menos 4 sobre A B elevado a 3. Então o que é que isso aqui diz? Isso diz que A B elevado a 3 é a mesma coisa que 4A elevado a 3B. Isso aqui multiplicando em forma de cruz. E daí eu posso cancelar a B, dos dois lados. Então eu vou ficar desse lado com b ao quadrado igual a 4 e desse lado a ao quadrado. Que 4a ao quadrado é a mesma coisa que 2a elevado ao quadrado. Aí perfeito. Daí eu tiro a raiz dos dois lados, eu tenho que b e a são positivos, então b igual a 2a. Mas aqui se b é igual a 2a, eu substituo na última equação. Então eu vou ficar com a ao quadrado mais 4a ao quadrado sobre 4 igual a 1. Ou seja, 2a ao quadrado igual a 1. Ou seja, a igual a 1 sobre raiz de 2. Que é a mesma coisa, você multiplicando em cima e embaixo pela raiz de 2, que raiz de 2 sobre 2. Pronto, então achamos o a e com isso, olhando para a equação de cima, o b é 2 vezes a, ou seja, o b é igual a raiz de 2. Daí a gente pode dar a cara da nossa equação da reta tangente. A gente usa essa equação aqui. Vai ser a seguinte, a reta tangente vai ser raiz de 2 sobre 2x, aí você troca aqui b sobre 4 por raiz de 2 sobre 4, y igual a 1. E está aí resolvido o nosso problema. Aí veja só, como é que você justificaria que esse ponto AB que a gente conseguiu, ele é um extremante para essa função A aqui. Como é que você justificaria isso? Você pode justificar pelo fato de que essa elipse, o conjunto formado pela elipse, ele é compacto. Então, por isso que, de fato, isso aqui é um extremante. Então, é por isso que tem sentido essa conta aqui no final. Um outro exemplo muito clássico é usar os multiplicadores de Lagrange para demonstrar que o triângulo com área máxima e que tem o perímetro constante é um triângulo equilátero, ou seja, é um triângulo no qual os três lados são iguais. E é um problema no qual nós podemos usar o teorema dos multiplicadores de Lagrange. Então, vamos lá, como é que a gente faz, Primeiro, a gente vai ter que lembrar de uma fórmula da geometria plana, que é a fórmula dada por Henon, que ela dá a área em função do semiperímetro. A área é exatamente S vezes S menos X vezes S menos Y
vezes S menos Z, né, onde S é exatamente o perímetro sobre 2 e x, y, z são os lados, né, os lados do triângulo. Imagina que aqui é x, aqui é y e aqui é z. A gente quer mostrar que x igual a y e é igual a z. Então, beleza, aí a gente tem a função área, né, e a gente quer minimizar essa função. A gente tem que a restrição vai ser a função perímetro, né, a função P, que é igual à soma dos lados. O perímetro é a soma dos lados, x mais y mais z, e por hipótese, isso é constante, né? A gente tem o perímetro constante por hipótese. Então, lembre que para trabalhar com a raiz, né, quando você vai fazer derivação, isso se torna um negócio meio complicado. Então, a gente pode considerar o quadrado dessa função área, né, para eliminar essa raiz, e a gente pode maximizar essa função área ao quadrado, né? Quando a gente achar esse valor máximo, basta que a gente tire a raiz, não há problema algum. Então, a gente vai fazer o seguinte, defina o seguinte problema, né? Defina f de x, y, z como sendo a área ao quadrado, né? Ou seja, vai ficar s vezes s menos x vezes s menos y vezes s menos z. E quem é a nossa restrição? Nossa função g de x, y, z, que é a restrição, é exatamente, né, o perímetro ser constante. Ou seja, é x mais y mais z igual a k. E daí a gente resolve com multiplicadores de Lagrange. A gente faz o gradiente da f igual a lambda vezes o gradiente da g. Então, quem é o gradiente da f? Derivada com respeito a x, você fica aqui com menos 1, né? Ou seja, fica menos s, s menos y, s menos z. Você derivou apenas esse primeiro termo aqui, e daí do menos x sobrou o menos 1. Portanto, aparece bem aqui. Analogamente, derivada com respeito a y fica menos s, s menos x, s menos z. E a derivada com respeito a z fica menos s, s menos x, s menos y. Então tá aqui, isso aqui que a gente fez agora foi o gradiente da f de x, y, z. Então isso deve ser igual a lambda vezes o gradiente dessa função g. Mas essa função g, quando você faz o gradiente, ele dá 1, 1 e 1, né? Porque essa derivada aqui é apenas a derivada da soma de x mais y mais z. Então, derivada com respeito a x dá 1, com respeito a y dá 1 e com respeito a z também dá 1. E daí, nossa restrição, g de x, y, z igual a soma. Daí a gente iguala as coordenadas, né? Então, a gente obtém menos s, s menos y, s menos z igual a lambda menos s, s menos x, s menos z igual a lambda. E menos s, s menos x, s menos y igual a lambda. Essencialmente eu só vou precisar disso, porque eu faço comparação 2 a 2. Se a gente compara esses dois aqui, o que é que a gente tem? A gente tem menos s, s menos x, s menos z é igual a menos s, s menos x, s menos y. Daí, você pega e cancela esse s com esse s e o s menos x com s menos x. Então, você fica com s menos z igual a s menos y. Então, você cancela e você fica exatamente com z igual a y. Aí, agora você compara as duas de cima. Então, você fica com menos s, s menos y, s menos z igual a menos s, s menos x, s menos z. Então, você cancela esse s e esse s, para você conseguir que s menos y igual a s menos x. Mas, cancelando os s, isso implica exatamente que x igual a y. Daí, juntando essas duas informações, você tem exatamente o que queria, x igual a y, que é igual a z. Ou seja, voltando para a figura,
né, esse y é igual a x e esse z também é x. Ou seja, o triângulo tem os três lados iguais, portanto, ele é equilátero. Agora você pode se perguntar por que, que o processo, né, de minimização aqui funciona, né? Porque, assim, a princípio, né, como a gente está minimizando um triângulo, a gente não quer um triângulo de lado zero, né? Então a gente está supondo a princípio que x, y e z, né, são maiores do que zero. E esse conjunto, dessa forma, ele não é fechado. Contudo, ele é limitado, né, devido a essa condição aqui, de x mais y mais z igual a k. Aí o que é que acontece? Para olhar a compacidade, eu posso pegar o que eu chamo de tomar o fecho do conjunto. Ou seja, eu vou acrescentar pontos de modo a esse conjunto ficar fechado. Para isso, eu vou permitir, né, que as coordenadas x, y e z também sejam zero. Então, eu posso acrescentar pontos de modo a isso aqui ficar desse jeito. Aí daí, você olha uma coisa. Quando eu faço, né, por exemplo, a coordenada x ser zero, então o que é que vai acontecer? Esse perímetro aqui, ele vai diminuir, né? Se eu faço isso, esse perímetro diminui. Mas aí, consequentemente, a área, né, aqui devido à fórmula de Henon, ela diminui. A mesma coisa se eu permito que os y's sejam zero e que os z's sejam zero. Ou seja, mesmo que eu acrescente esses pontos, o valor máximo ele se mantém, né, quando x é igual a y, que é igual a z. Né? Então essa é uma justificativa, né, do porquê que essa maximização aqui ela funciona, né? Então o motivo é esse, porque mesmo que eu considere o fecho para ter o conjunto compacto, ter a garantia de que existe, né, esse máximo local, ainda assim, esse máximo que eu consegui bem aqui, né, que é quando x é igual a y é igual a z, ele é maior do que o que eu possa conseguir acrescentando esses pontos cujas coordenadas sejam zero para tornar esse conjunto aqui compacto. Então essa é a justificativa. E aqui um exemplo bem clássico, né? É determinar o valor máximo dessa função, sendo que x1 até xn são números positivos, sua soma é constante, né? E com isso a gente vai provar um resultado, né, que diz que a média geométrica de n números não é maior do que a média aritmética entre eles. Aí veja que esse exemplo aqui, a função aqui ela está definida de Rn em R. Né? Veja que esse n aqui é arbitrário. Então aqui é um pouquinho mais do que o que a gente anda lidando. Né? Mas vamos verificar que realmente funciona. O método dos multiplicadores de Lagrange ele independe da quantidade de coordenadas que você tem. Então, isso aqui é escrito como? Né? Isso é f de x1 até xn é definido como a raiz enésima do produto dessas coordenadas, x1 até xn. E quem é sua restrição? Sua restrição é que g de x1, xn é igual a essa soma, a soma das coordenadas constante, né? x1 mais xn igual a uma constante c. E além disso, né, perceba que xi é maior do que zero para todo i igual a 1 até n. Todas as coordenadas são positivas. Aí, novamente, a jogada, né, anterior. Né? Não trabalhe com a raiz. Tire essa raiz daqui. Né? Isso só vai lhe dar trabalho. Então, a gente pode definir uma f grande de x1 até xn como sendo apenas o produto. x1 multiplicado com xn. Né? Você considera essa daqui. E daí, o que a gente faz? A gente usa os multiplicadores de Lagrange. Gradiente da f de x1 até xn é igual a lambda vezes o gradiente da g, x1 até xn. Restrita essa condição, né, de x1 mais xn ser igual a uma constante. Aí beleza, como é que isso aqui fica escrito? Né? Veja que como essa f aqui virou uma multiplicação, tirar o gradiente dela é bem simples, né? Você olha todas as outras coordenadas como constante e faz
a derivada parcial apenas, né, da coordenada que você quer. Então, como é que é o gradiente, né, de uma função de n variáveis, né? Nesse caso vai ser o seguinte, df de x1 até df de xn. Isso é o gradiente de uma função de n variáveis. Mas veja só como fica simples, né? Quando aqui é uma multiplicação. Quem é df de x1? Você olha de x2 para frente como sendo uma constante, você pensa que é um número e só deriva x1. Ou seja, isso é o produto de x2 até xn. Aí quem é o gradiente de f com respeito a x2, que é a segunda, né? Você olha x1 e de x3 para frente como sendo constantes e só faz a derivada de x2. Ou seja, isso aqui vai ser x1, aí multiplica por x3. E daí de x3 para frente, tudo segue normal. Você só sumiu aqui com o x2. E você vai assim até chegar no xn, né? No caso do xn, você vai ter a multiplicação de x1 até xn-1. Você só some com xn. E daqui você terminou o gradiente, né? Isso deve ser igual a lambda vezes o gradiente da g. Mas o gradiente da g é que é simples mesmo, né? Porque vai ser a derivada de g com respeito a x1, que é quem? É 1. Você some com todos os outros porque são constantes. É a mesma coisa, derivada de g com respeito a x2, também é 1. E daí vai até o último. E você ainda tem a condição que x1 mais xn, que isso é constante. Daí a gente pode igualar a coordenada, né, aqui do gradiente, junto com lambda vezes 1, para conseguir o seguinte. A primeira é de x2 até xn, isso é lambda. Aí nessa segunda é de x1, aí multiplica x3, aí daqui para frente vai até xn, que também é lambda, e assim vai. Até o último, né, que é x1 até xn-1 igual a lambda. Aí você pode pensar que ficou muito ruim aqui, mas a resposta é que não. Aqui é bem simples de resolver, uma vez que eu posso dividir, né, aqui por qualquer um dos xn's, porque lembre, né, que os x's eles são positivos. Então posso fazer divisão aqui à vontade. Então vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa daqui, essa primeira, e vou dividir pela segunda linha. Quando eu faço isso, aí você repara que a primeira linha, o que é que a primeira linha tem a mais do que a segunda? A primeira linha tem o x2 e a segunda não tem. E a segunda linha, o que é que tem a mais do que a primeira? A segunda linha tem o x1. Então, quando eu divido a primeira pela segunda, eu vou ficar simplesmente com x2 sobre x1 igual a 1. E isso implica que x1 é igual a x2. Então, entendo o que é que eu fiz, né? Eu dividi essa linha inteira pela linha de baixo, né? Consequentemente, do outro lado da igualdade, eu dividi lambda por lambda. Então, aqui teve uma divisão. Aí, perceba que se você olhasse a próxima linha depois dessa, você teria o seguinte, teria x1, aí teria x2, aí você sumiria com x3, né? Já partiria para x4, e daí iria até xn igual a lambda, né? Porque essa terceira linha representa a derivada de f com respeito a x3. Então eu sumo exatamente com ele. E daí, o que é que você poderia fazer? A mesma coisa que eu fiz no passo acima. Eu poderia fazer aqui uma divisão. Se eu fizer a divisão, né, da linha de cima com essa linha toda de azul, então o que é que eu vou conseguir? O que é que tem nessa linha aqui de número 2 que não tem na linha 3? Eu tenho o x3, né? Eu tenho nessa linha e não tenho na de baixo. E o que é que eu tenho na de baixo que não tenho na de cima? Eu tenho o x2. Então, se você divide uma linha pela outra, você consegue x3 sobre x2 igual a 1, que 1 é exatamente a divisão de lambda por lambda. Mas isso implica que x3 é igual a x2. E veja que esse processo vai se repetir sucessivamente até você chegar aqui, xn menos 1 é igual a xn. Conclusão,
você tem que x1 é igual a x2, que é igual a x3, e isso vai até xn, né? Porque veja que eu tenho x1 igual a x2. Aí nessa de baixo eu mostrei que x2 é igual a x3. Na próxima eu vou mostrar, né, que x3 é igual a x4, até chegar aqui, né, que xn menos 1 é igual a xn. Então eu concluo isso aqui. Mas se eu concluo isso, então, olhando para essa condição aqui, que a soma de x1 até xn é c, você tem, então, que, por exemplo, n vezes x1 vai ser igual a c. Uma vez aqui que eu tenho tudo igual, né? x2 igual a x3 igual a x4. Então, eu posso trocar todos eles, né, por x1. E depois eu ponho em evidência n porque eu tenho n vezes ele. Isso implica que x1 é c sobre n. Aí beleza, x1 c sobre n. Então vem dessa igualdade aqui que x1 igual a x2 igual a x3. E é tudo igual, né? Até chegar a igual a xn. E é igual a c sobre n. Então a gente tem que o candidato a máximo da função f grande, né, veja que eu estou fazendo isso para ela, de x1 até xn é esse ponto aqui, x1, xn, cujas coordenadas são todas c sobre n. Então quem seria o valor, né? Seria f de c sobre n até c sobre n, como é a multiplicação, né, das coordenadas n vezes, isso é c sobre n elevado a n. E isso é o valor máximo desejado. Agora, por que é o valor máximo? Como é que eu consigo justificar, né? Nesse caso, a justificativa é até mais simples do que a do exemplo anterior. É porque esse conjunto aqui, ele é limitado. De início ele é limitado, correto? Porque a gente tem, né, que a soma das coordenadas é limitada uniformemente, né, por essa constante. E além disso, a gente tem que os x's são maiores do que zero para todo i igual a 1 até n. Então, beleza. Com isso, a gente vê que ele não é compacto, né, a princípio. Mas, se eu considero os pares cujas coordenadas são zero, né, ou seja, se eu fecho o conjunto, né, se eu coloco x maior ou igual que zero, então isso aqui se torna compacto. Só que você pode perguntar, você acrescentou mais pontos. Então como é que você sabe que o máximo com esse acréscimo de pontos não aumenta, né? Como é que você sabe que o máximo se mantém? Eu sei pelo seguinte fato, porque eu estou acrescentando as possibilidades de que os x's sejam zero, correto? Eu estou acrescentando isso. Mas veja que a sua função f é exatamente a multiplicação, né? A multiplicação das coordenadas. Então, se eu permito que os x's sejam zero, então a função nesses pontos onde x é zero, ela é igual a zero, né? Então, esse máximo aqui, né, ele é positivo. Ou seja, ele se mantém o máximo, né? Mesmo que eu aumente o conjunto para você ter a compacidade e ter a certeza de que existe o máximo, né? Mesmo com esse aumento de pontos, né, a gente tem que aquele máximo que a gente conseguiu lá embaixo, ele permanece, porque os pontos que eu aumento têm imagem pela f igual a zero. Então essa explicação ficou ainda mais clara do que a anterior, né? Porque na anterior a gente só garantia, né? Deixa eu voltar para o exemplo anterior. A gente só garantia, né, que quando eu aumento esses pontos, a possibilidade dos pontos ser zero, a gente tem que a área diminui, né, porque o perímetro, consequentemente, vai diminuir. Então, nesse caso, é mais claro ainda, porque você acrescenta pontos no qual a função zera, e seu máximo ele é positivo. Então, isso aqui, de fato, é valor máximo. Agora, para concluir, né, você quer o valor máximo para f, né? Então, deixa eu voltar lá para cima, para você lembrar. A sua f, ela é você tirar a raiz dessa f grande, né? A raiz n-esma, aliás.
né, porque a gente pegou só a multiplicação. Isso implica que valor máximo de f de x1 xn é quando você troca todas as coordenadas por c sobre n. Então é aqui, cn, que é igual a raiz nésima de c sobre n elevado a n, que é exatamente c sobre n. Pronto, então tá aqui o valor máximo. Só que o exercício não acabou. Se você lembrar aqui, eu ainda tenho que provar que a média geométrica de n números não pode ser maior do que a média aritmética entre eles. Ou seja, se eu tenho que isso aqui é o valor de máximo dessa função, então isso consequentemente é maior ou igual do que, né, qualquer f de x1 xn, né, que é exatamente a raiz nésima de x1 por xn. Então beleza, só que essa raiz aqui nésima de x1 xn é exatamente a média geométrica. Aí se você reparar, ó, média geométrica, aí você vem aqui nesse sentido, aí chega bem aqui, ó, menor ou igual. Aí beleza. Quando você olha para cá, c sobre n, aí você tem que olhar para aqui também, ó, para essa igualdade aqui. C é exatamente a soma de x1 até xn. Ou seja, esse c sobre n aqui é exatamente x1 mais xn sobre n. E o que é isso aqui? Isso é a média aritmética. Ou seja, média geométrica, aí você olha bem para cá, ela é menor ou igual que, aí você caminha e vê que é a média aritmética. Ou seja, a média geométrica não pode ser maior do que a média aritmética do jeito que a gente pediu aqui, ó. Média geométrica não é maior do que a aritmética. Pronto, e isso conclui esse exemplo e também conclui a aula de hoje.